Aproveita que você está em pé, abre a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. Amém? E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E para que ele fez o homem, a imagem e semelhança dele? Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No momento em que Deus fala para nós termos domínio, você entende que não era para Eva ter sido dominada por um réptil, pela serpente, mas era para ela dominar a serpente? Podemos sentar. Agora olha aqui, vamos pegar a parte A desse versículo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu pego imagem me leva a algo concreto, a forma. Mas quando eu trago e penso em semelhança, a semelhança me leva a um nível do espírito, a algo mais abstrato. Semelhança, algo abstrato. Imagem, algo concreto. Mas a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Está lá em João 4:24. No Evangelho de João, no capítulo 4. No verso 24, a palavra do Senhor nos diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Deus sabia que muitas vezes, para nós, seria complicado entender esse abstrato de Deus é Espírito. Não é à toa que quando nós olhamos para a história, desde os tempos mais antigos, das primeiras civilizações, o homem sempre buscou o sobrenatural. E ele personificava Deus, e ele criava imagens, porque ele não conseguia entender o espiritual de Deus, que é muito difícil de entender o espiritual pelo espiritual. Quando estavam no deserto, e que Moisés sobe para o monte para receber de Deus a palavra, o que o povo pede? O povo vai em Arão e pede para ele: constrói para nós um Deus, para que a gente possa saber a quem a gente está adorando. E essa grande dificuldade que o homem sempre teve, Deus conhecia. E sabe o que Deus fez? Você está em João 3, volta 2 páginas ou 3 na tua Bíblia e volta em João 1.
E vamos ler o primeiro verso de João 1. E o que diz o primeiro verso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o abstrato ainda, é a palavra. A palavra você não enxerga. Você está enxergando letrinha cair da minha boca? Não, a palavra a gente não enxerga, a palavra ainda está no abstrato. E aí o que Deus faz? E aí a gente vai lá na frente e vai para o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus sabia que era difícil a gente enxergá-lo no abstrato, e por isso Ele manda Jesus em carne, como modelo para a gente poder olhar e entender: esse é Deus, esse é o nosso modelo, é para Ele que nós precisamos olhar, é Ele que nós precisamos entender. Deus é maravilhoso. E Jesus um dia com os seus discípulos, e aí a gente sobe um pouquinho de João 1 para João 14, ele vai conversar com os discípulos, e Filipe pede para ele mostrar o Pai, e Jesus vai responder lá no verso 9, João 14, 9, ele vai dizer: disse Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra o Pai? Porque Jesus é a manifestação de Deus, é uma pessoa na Trindade de Deus, e Deus tem a mesma essência, porque a gente fala em Deus, então Pai, Filho e Espírito Santo tem exatamente a mesma essência, as mesmas características: onipresença, onipotência, onisciência. Ele tem o mesmo, é a mesma essência. Então quem vê o Filho, vê o Pai, mas quem vê o Filho, vê o Espírito Santo. Quem consegue ter intimidade com Jesus, consegue ter intimidade com o Espírito Santo, e consegue ter intimidade com o Pai. E é esse ministério da reconciliação, que a gente tem falado tanto, que Deus nos entregou nas mãos, para que nós nos reconciliássemos com Deus, da mesma maneira que Ele colocou em Jesus, que era o nosso modelo, para que Jesus, através da cruz, e vamos além, não através da cruz, porque se Jesus tivesse ficado morto, não teria valido nada, mas através dele vencer a morte e ressuscitar, ele nos reconciliou com Deus. E ele, de unigênito, que a palavra falou, passou a ser o primogênito, porque ele não era mais o filho único de Deus, mas ele era o primeiro dentre todos nós que somos filhos de Deus, e portanto somos irmãos entre nós, e irmãos entre nós, irmãos de Jesus. O nosso Deus é o nosso Pai, mas o nosso Deus é o nosso irmão.
Na figura do Pai, Ele é nosso Pai. Na figura de Jesus, Ele é o nosso irmão. E na figura do Espírito Santo, é aquele que veio habitar em nós, nos incomodar e nos ensinar, nos quebrantar, falar conosco, nos apontar os nossos erros. O que seria dos nossos filhos se não tivesse alguém para corrigir os erros deles? Eu lembro há muitos anos atrás, num Fantástico, reuniram jovens universitários para fazer uma entrevista. E em determinado momento perguntaram para esses jovens universitários de elite: o que vocês tiveram e o que falta para vocês? O que vocês sentiram que faltou na vida de vocês? E sabe o que eu ouvi naquele momento? Jovens falando: limite. Nos faltou limite, porque nós temos dinheiro, e nós achamos que o dinheiro que nós temos compra tudo, e qualquer um, e tudo que nós fizermos, nós vamos comprar as consequências, e não vai acontecer nada com a gente. Não nos ensinaram a ter limite. E você sabia que até isso Deus ensina para a gente? Ele ensina para a gente isso quando nós pedimos alguma coisa que não vai ser boa para a gente, e Ele diz: não. Não. Porque não vai ser bom. Porque se eu fizer isso que você está pedindo para mim, isso vai te afastar de mim. Isso vai te levar para longe de mim. E aí, o ministério da reconciliação de Jesus e o ministério da reconciliação que está em nós, não ia ter mais necessidade nenhuma, não ia ter mais importância. Eu sei, Deus fala para a gente: eu sei o que eu vou dar para vocês. E se contenta com isso hoje, porque depois que você vier para mim, você vai andar em ruas de ouro, é ouro que você quer, você vai pisar o ouro, não vai ter importância mais nenhuma. Porque aí Ele vai falar para a gente o que Ele falou para Paulo: a minha graça te basta. E Ele manda Jesus como exemplo de vida para nós. E Jesus como exemplo de vida para nós, eu vou pedir para você sair de João e voltar em Mateus. E em Mateus 11. Mateus 11, no verso 29. E o que ele fala no verso 29? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso espírito não precisa de descanso, o espírito está pronto, Jesus mesmo falou. Mas o que dói em nós é a nossa alma. O que dói em nós é o nosso egocentrismo. O que dói em nós é acharmos que nós somos melhores. É achar que pode acontecer com todo mundo e não pode acontecer com a gente. E quando acontece, a gente olha para Deus e fala: por que eu? Por que em mim?
Olha para o lado. Somos irmãos. Então não pode acontecer comigo, mas pode acontecer com o irmão? Então por que eu pergunto para Deus, por que em mim? Porque sim. Aí Deus vai responder como a minha mãe me respondia, e eu brigava com ela porque ela me respondia assim, eu não entendia nada. Eu falava, mas mãe, por quê? Porque sim. Porque sim. E aí ele fala, sede humilde. Ele fala, eu sou humilde. O que adianta eu ficar propagando por aí, eu sou humilde? Porque primeiro, quem fala que é, e precisa falar que é humilde, é porque não é. Porque se fosse, não precisava falar, porque era reconhecido por todo mundo. Fulano é humilde. Ele não precisa abrir a boca para dizer que é humilde, até porque a humildade dele não o permite se ver humilde. Então não precisa responder, porque eu sou tão humilde. Quem responde eu sou tão humilde é porque é arrogante. Porque precisa que a outra pessoa acredite que ele é humilde. Então ele se impõe enquanto humilde. Agora, quer ver uma coisa? Jesus, ele fala que ele é manso e humilde. Volta a tua Bíblia no Antigo Testamento, vamos em Ezequiel. Profeta, antes de Daniel, Ezequiel, capítulo 28. Vamos começar no verso 14, 28, 14. Não, vamos no 13. Vamos fazer a coisa ficar... 12, vamos fazer a coisa ficar mais forte ainda. Vamos no 12. E ele diz assim para Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os engastes dos ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das suas pedras andavas, perfeito eras o teu caminho, desde o dia em que foste criado, até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua soberba por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante de reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois,
fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Sabe esse rei de Tiro? É Satanás. E aqui é a queda de Satanás. E o que fez Satanás cair? Arrogância. Querer construir um trono acima do trono de Deus. Arrogância. Tem um cântico muito interessante, um louvor muito interessante, que fala que a minha arrogância me tirou do jardim, mas a tua humildade pôs o jardim em mim. A arrogância de Satanás levou Adão e Eva a perderem o direito ao jardim, porque Satanás descaminha, tira do caminho. Mas Jesus volta e fala em João 14:6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Abre em Atos 9. Nós já estamos caminhando para o fim. Atos 9. Atos 9, nós vamos ler o verso 1 e 2. Fala da conversão de Saulo. Amém? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, repete comigo, alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Sabe o que era essa expressão, os que eram do caminho? Não existia a igreja formatada ainda, ela estava em processo de formatação, lá desde Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Ela estava em formatação, e Paulo fala assim, eu vou buscar os do caminho, porque era como os cristãos eram conhecidos, porque Jesus disse que Ele é o caminho, e o povo de Deus era conhecido como o povo do caminho. Nós somos esse povo do caminho. Olha para o seu irmão, fala para ele, você é do caminho, você tem que andar no caminho. Agora bate no teu peito e fala, eu tenho que andar no caminho, porque essa é a humildade, não é apontar o dedo para o irmão e falar, você tem que andar no caminho, porque eu tenho 3 dedos apontados para mim, dizendo 3 vezes para mim, você também, você também, você também. Eu tenho que andar no caminho. E a minha vida tem que ser exemplo para que outros olhem e queiram andar no caminho também. Porque o ministério da reconciliação está sobre nós. E eu tenho como função reconciliar o homem com o Pai. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e nos confins do mundo. E nós estamos, com relação a Jerusalém, nos confins do mundo. Nós.
E o que a serpente disse para Eva? É certo que não morrereis. E tirou Eva e Adão do caminho. Mas era a serpente. E Deus não tinha falado que era para a gente dominar sobre os répteis, e a serpente não é um réptil. Não era para Eva ter olhado para a serpente e falado, cala a tua boca. Não era para Adão ter olhado para a serpente e falou, cara, sai daqui, te aparta. Vai embora. Ou aprisionar a serpente. E na viração do dia, quando Deus viria ter com Adão e Eva, Adão chegar e falar assim, ó, estava querendo tirar a gente da sua presença. E a sentença seria só sobre a serpente. Mas ele deixou a alma dele ser tocada. Eva deixou a alma dela ser tocada. Porque a nossa alma milita contra o nosso espírito. Mas a alma é imperfeita, mas o espírito está pronto. Então eu tenho que fazer o meu espírito prevalecer sobre a minha alma. Eu posso fazer com que o meu espírito domine a minha alma através de um comando para o meu espírito. Espírito, determine a minha alma. Isso, isso, isso e isso. Espírito, vigia para que a minha alma não queira pecar. Porque o meu espírito está sobre a minha alma. Porque o meu espírito é ligado a Deus. Porque Jesus disse, o espírito está pronto. Pedro não queria deixar lavar os pés. Aí Jesus falou para ele, ó, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Ele falou, não, não precisa. Porque o espírito está pronto. O espírito está pronto. Em Gênesis 3, não precisa abrir, para a gente abreviar. Em Gênesis 3, 23 e 24, a mídia pode colocar, para a gente não precisar abrir. O que fala lá? Gênesis 3, 23 e 24. Não, Gênesis 3, 23, isso. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora. Você quer ver que coisa interessante? Adão e Eva, eles foram feitos fora do Éden. E depois Deus pegou-os e construiu Deus um jardim no Éden e colocou Adão e Eva. Então Adão e Eva foram criados da terra fora do Éden e não de dentro do Éden. Vamos seguir. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida representava Jesus. Eles podiam comer da árvore da vida, eles não podiam comer da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento. Mas o caminho da árvore da vida é o que eles tinham que ter percorrido. O caminho. E quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele fala, eu sou o caminho e a verdade. Mas olha só uma coisa, volta em João, no capítulo 8 de João.
44. E olha só, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Outro dia eu falei aqui isso, que eu tomei um susto quando Deus começou a me mostrar a armadura. E a primeira peça que ele põe na armadura é o cinturão da verdade. Aí depois ele põe por cima do cinturão da verdade, porque o cinturão pega aqui, certo? Aí por cima do cinturão da verdade ele põe a couraça da justiça. Por quê? Porque se ele põe a couraça da justiça, o que fica no nosso coração? A nossa verdade. Mas o que ele faz? Ele aproxima Jesus de nós, e ele põe o cinturão da verdade, e cobre o cinturão da verdade com a justiça de Deus, porque o que tem que estar próximo do nosso coração é a verdade, porque tendo a verdade no nosso coração, a justiça de Deus, ela vem, e ela não pesa sobre nós. Mas aquele que não tem o cinturão da verdade próximo ao coração, quando a justiça de Deus vem, ela pesa, porque o nosso coração é enganoso, imensamente corrupto, que é o que a palavra diz. Então, quando eu tenho o cinturão da verdade em mim, colado em mim, segurando, não simplesmente as minhas armas, mas segurando o meu coração, a justiça de Deus pode cobrir tudo isso, porque o meu coração vai estar na verdade. E aí, Jesus completa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí eu te convido a abrir em Hebreus, lá na frente, depois das cartas de Paulo, em tudo quanto é carta, aí lá na frente, vem Hebreus 2, versos 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quem fez isso? Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Jesus se fez carne como nós, para que por sua morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus veio para destruir o diabo, para que o diabo não fique influenciando mais as nossas vidas, e para que a gente não saia mais do caminho, e para que a gente perdure na verdade,
e para que a gente com tudo isso tenha vida, e como a Bíblia diz, vida em abundância. Eu quero ler um último versículo contigo. Vamos ficar em pé? Primeira Coríntios 13:13. Eu pedi para você ficar em pé para parecer que a gente está terminando. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amor. Olha para o teu irmão, mas olha com um olhar de amor, porque é isso que Deus fala. E para não ficar só aí, Jesus vai falar para nós, Ele vai nos deixar um novo mandamento, amém? Ama o teu próximo como? Não. Esse foi o pai que deixou no Antigo Testamento. Jesus melhora ele, e Jesus fala, tanto que ele fala que deixou um novo mandamento: ama o teu irmão como eu te amei. Como é que Jesus me amou? Entregando a sua vida por mim. Eu preciso aprender a amar o meu irmão, e se preciso for, entregar minha vida por ele. Paulo fala isso para os maridos. Lá em Efésios: maridos, amem a sua esposa, como Jesus amou a igreja, e se preciso, dê a sua vida. Senhor Deus, é a sua palavra, nós entendemos que Jesus, o Senhor nos enviou Jesus, para que nós olhássemos para Ele, e víssemos em Jesus o modelo que nós devemos seguir. E Jesus se fez carne como nós, e Ele passou pelas mesmas dores que nós passamos no nosso dia a dia, mas Ele venceu a morte, e Ele falou que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que a que Ele fez. Senhor, que essa verdade não saia do nosso coração. Senhor, que essa verdade não saia do nosso coração. Se Jesus reuniu 5.000 homens, fora mulheres e crianças, para aquela pregação maravilhosa, Senhor, nós podemos juntar 1 milhão de pessoas, porque Ele falou que nós faríamos coisas maiores, desde que seja na intenção de honrar, desde que seja na intenção de concretizar o caminho, e o caminho que Ele tem para nós é o caminho da construção do reino, da edificação do reino, para que nós possamos habitar com Ele por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado por isso. Muito obrigado por nos chamar a edificar o reino do Senhor, para que nós possamos viver com o Senhor por toda a eternidade, sem sofrimento, sem ranger de dentes, sem dores, mas no prazer de te adorar, na presença da sua glória. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos amar primeiro. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para nós, para que de unigênito Ele se tornasse primogênito, e que todos nós
nos tornássemos seus filhos amados e podemos chamar o Senhor de Abba Pai, o papaizinho. Obrigado, Deus, muito obrigado.